Pessoal, até agora nós falamos sobre storage de account, performance tier, tiers de arquivos, falamos sobre replicação e entre outras coisas, mas aqui entra uma pergunta muito interessante que acontece no dia a dia, na nossa vida real e também aqui para a prova, que é: e quando eu tenho uma massa de dados muito grande e eu quero levá-la e migrá-la para o Azure, mas o meu link de internet não é tão bom, não é suficiente, o que eu faço? E aí entra aqui esta aula de migração e movimentação de dados. Mas antes de mais nada, pessoal, se inscreva no canal, dá uma moral para nós, dá um like aqui para nós, se inscreve no canal. O seu like ajuda demais o nosso trabalho aqui, tá bom? E pessoal, se você também precisar de uma consultoria, o contato da minha equipe estará aqui na descrição do vídeo. E também, dependendo do momento em que você estiver assistindo a este vídeo, a nossa plataforma já esteja pronta. O link dela estará aqui na descrição do vídeo. Se você precisar aí de cursos para te ajudar nas certificações, entra aqui na nossa plataforma que a gente vai te ajudar, tá bom? Então, pessoal, nós temos aqui migração e movimentação de dados. Basicamente é o seguinte, pessoal. Quando você tem uma massa de dados muito grande e você quer migrar ela para o Azure, e aí você não tem um link de internet para fazer esse upload rapidamente, e você quer, muitas das vezes, nem só por conta do teu link de internet. Às vezes você está com pressa, tem um projeto, alguma coisa, algum problema, e você precisa migrar esses dados, esses arquivos para o Azure, você pode solicitar para a Microsoft discos, onde ela vai te enviar alguns discos ali, né, que a gente vai ver daqui a pouco aqui os tipos de dispositivos que você pode contratar, e aí a Microsoft te envia discos, você coloca ali os teus arquivos, devolve para a Microsoft, ela injeta lá no Azure, né, e ela faz o upload para o Azure. Então acontece, é muito comum no dia a dia, eu já peguei projetos assim também, muito comum você fazer um projeto, trabalhar aí na tua empresa, poxa, então, vocês estão com pressa, tem um servidor de arquivo muito grande com 100 terabytes. E aí, pelo link de internet da tua empresa, pode atrapalhar o tráfego, ou isso pode demorar muito. Você solicita para a Microsoft o Azure Data Box, ela te envia, né, discos, você injeta no teu data center, copia para dentro desse disco, devolve para a Microsoft e ela faz o upload lá no Azure para você. Olha que bacana. Então, de olho na tela. Então, o Azure Data Box. O Azure Data Box é uma solução da Microsoft para transferência segura de grandes volumes de dados entre ambiente local e o Azure. Basicamente é isso aqui. Principais características: dispositivos físicos seguros. Então a gente vai ver aqui no próximo slide já a imagem de cada um, mas a gente tem aí o Databox Disks e o Databox Heavy. Eles são enviados ao cliente para carregar e transferir dados para o Azure. Tem criptografia, então é seguro, é compatível com diversos serviços do Azure, como por exemplo o Azure Blob Storage e o Azure Files. É uma alternativa eficiente à transferência online, ideal para petabytes de dados, tá bom? Então, em caso de uso, por exemplo, empresas migrando grandes volumes de dados para a nuvem com velocidade, segurança e sem dependência da internet. É muito comum, tá, pessoal, no dia a dia, aí quando a gente pega projeto em Azure, ou não só projetos, mas acontece em muitos cenários no dia a dia, quando você tem um banco de dados com muita massa de dados, enfim, você tem aí 500 terabytes, o que você faz, né? Quando você quer migrar às pressas, quando você tem um file server que está te dando um problema e você quer migrar às pressas, você não quer esperar o link de internet, você pode contratar esse serviço. É muito comum acontecer no dia a dia, principalmente aqui para banco de dados e file server, beleza? Então nós temos aqui o quê? Temos o Azure Data Box, temos o Databox Disk, a capacidade de 8 TB por disco, podendo ser enviado até 5 discos com um total de 40 TB. Beleza? Temos ali também o Databox, que é a capacidade bruta aí de 100 terabytes. Então, se você tiver um pouco mais de arquivo, você pode contratar esse serviço. E tem o Databox Heavy, com a capacidade bruta aí de 1 petabyte. Detalhes importantes, pessoal. Nem todos esses serviços estão disponíveis para todas as regiões, tá bom? Então, isso aqui é só o detalhe, não cai na tua prova, mas é importante você saber. Tem outro detalhe também importante, é que essas capacidades que estamos trabalhando aqui é para fins de AZ900. Então a gente colocou aqui 40 TB para o Databox Disk, 100 TB para o Databox e 1 petabyte para o Databox Heavy. Você vai ver discussões aí na internet, tá, onde você consegue uma capacidade um pouco diferente disso daqui, mas são detalhes, tá bom? Para a prova, isso daqui vai te ajudar bastante. Então, se você precisar e estiver disponível para a sua região, você pode contratar esse serviço aqui. Eles te mandam isso aqui, chega no, por exemplo, se for o Databox Heavy aqui, que é bem pesado, vai chegar no caminhão, você vai pegar esse negócio, vai injetar no teu data center, vai passar os arquivos ali, devolver para a Microsoft e ela injeta para você lá no Azure, tá bom? Isso é bem mais rápido do que você esperar o teu link de internet subir petabytes de arquivos. É bem simples, é isso daqui, é para isso que existe, beleza? Seguindo, pessoal, nós temos aqui o Azure Migrate, migrações para o Azure. O que é o Azure Migrate, pessoal? É uma ferramenta da Microsoft para facilitar a avaliação e a migração de cargas de trabalhos locais para o Azure.
ele fornece uma abordagem centralizada para planejar, avaliar e executar migrações de servidores, banco de dados, aplicações, VMs e desktop para a nuvem, beleza? Então, basicamente, o que acontece? Pessoal, isso aqui é uma ferramenta que você configura ela no Azure, que eu vou até mostrar para vocês. Então, aqui no portal do Azure, você pesquisa por Azure Migrate e aqui você vai criar um projeto de migração. Então, você seleciona aqui o nome do projeto, vai fazer todas as configurações, tá bom? Só a título de curiosidade. Então, o projeto você configura ele aqui no Azure. Voltando, pessoal, para a tua prova, o que você precisa entender? Que o Azure Migrate é a ferramenta da Microsoft para planejar, avaliar e executar migrações para o Azure, tá bom? Ele trabalha basicamente aqui, a lógica que eu vou te passar aqui para a tua prova é a seguinte, pessoal. A primeira fase que ele trabalha aqui é de discover, é descobrir o teu ambiente. Então ele vai identificar servidores, VMs, banco de dados, aplicações e entender o que existe no teu ambiente local. Então basicamente você vai configurar no portal do Azure um projeto e vai precisar de um appliance, de uma VM ou de uma máquina local, física mesmo, para poder fazer o discovery no teu ambiente. Essa VM pode estar em Hyper-V, pode estar em VMware, tanto faz, mas precisa de uma máquina local para poder enxergar o teu ambiente e descobrir, levantar o inventário do teu ambiente. Beleza? Numa parte 2, a etapa 1, então, é o discovery, é descobrir o que tem no teu ambiente. Numa etapa 2, é avaliar, ou seja, ele vai verificar a compatibilidade com o Azure, vai estimar custo e também analisar dependências, tá? Então eu estou fazendo aqui um resumo para a tua prova AZ900, tá? Na prova AZ104, isso aqui é muito mais explanado, tem muito mais detalhes, pessoal, mas aqui a caráter de AZ900 não vale a pena eu explorar toda a ferramenta, tá? Porque precisaria de muito mais tempo. Então, na fase 1 aqui, você tem a descoberta, certo? Identificar servidores, aplicações, bancos de dados e entender o que existe no teu ambiente. Numa segunda etapa tem avaliar, que seria verificar compatibilidade, estimar custo e também analisar dependências, tá? E numa etapa 3 tem a migração, que é migrar. É você migrar VMs, migrar banco de dados, migrar aplicações. Entende? É basicamente isso. Então assim, o Azure Migrate não é uma cópia, não é copiar e colar. Não é isso. Ele avalia, planeja e executa, tá? Então tem aqui, é bem mais complexo do que só isso, mas eu estou resumindo aqui essas informações para a tua prova de AZ900, beleza? Então assim, na prova, sempre que aparecer gatilhos como o seguinte, aparecer palavras como planejar migração, avaliar ambiente local, ou até mesmo centralizar o processo de migração. Então lembre-se do Azure Migrate, que essas palavras aqui vão estar relacionadas com este produto aqui e basicamente vai ser a resposta correta, beleza? Então, seguindo, pessoal, temos aí agora as opções para mover dados para o Azure. Então a gente tem aqui algumas opções de fazer migrações para o Azure e também mover arquivos entre storage account. Então assim, nem toda migração usa Databox ou Azure Migrate. A gente às vezes, o que a gente precisa? Só mover arquivos ou sincronizar dados. Então existem algumas ferramentas que podem te ajudar. O que acontece? De olho na tela, temos a primeira ferramenta que é o AZ Copy. É uma ferramenta de linha de comando, tá? Ela copia dados entre ambiente local, entre storage account no Azure, tá? Como Blob Storage e File e Azure Files. Então, por exemplo, na última aula a gente viu aí que a gente tem performance tiers de storage account como Standard e Premium. Então você criou um storage account em Standard e colocou ali bastante arquivo. E aí você agora quer um storage com o tier de performance Premium. Então você pode criar um storage Premium e usar a ferramenta de AZ Copy para copiar arquivo de um storage account para o outro, entende? Então ele é muito útil. Também você pode fazer transferência aí de arquivo local para a nuvem. Então você é uma ferramenta muito legal de linha de comando para copiar arquivos entre armazenamento local e storage account, beleza? Então ele suporta aí, transferências rápidas e seguras via Blob Storage, Azure Files, e ideal para migração em larga escala e automação. Beleza? Temos aí a segunda parte que é gerenciador de armazenamento do Azure, que é o Storage Explorer. O que é o Storage Explorer, pessoal? Basicamente, uma ferramenta gráfica. Por trás dela, ele vai usar ali o AZ Copy, tá? Mas é uma ferramenta gráfica. Então, é muito interessante, principalmente para iniciantes, para gerenciar aí blobs, files, queues, tables, tudo que a gente tem ali dentro do Storage Account. Então, permite você visualizar. Então, é muito mais interativo, vai te dar muito mais visão e facilidade ali de gerenciamento no dia a dia, tá bom? Você também pode até, nessa ferramenta,
abrir ela, copiar no arquivo local da tua máquina e mover para um storage. Simples assim, você pode usar ela para isso. Então, principalmente para quem está iniciando, é uma ferramenta muito boa. Então, lembre-se que para a tua prova, neste momento aqui, quando aparecer na tua prova algo relacionado à interface gráfica voltada, né, para movimentação de dados, de arquivos, migração de arquivos, uma interface gráfica, lembre-se do Storage Explorer. Já o EasyCopy, lembre-se de CLI, né, linha de comando, grande volume de arquivos, falando aqui de movimentação de dados, tá? Então, quando o contexto da tua pergunta for movimentação de dados e tiver ali CLI, automação, grande volume de dados, lembre-se do EasyCopy, do AZCopy, beleza? Por fim, pessoal, não menos importante, temos aí a sincronização de arquivos do Azure. Ele sincroniza o quê? File server local. Ele faz uma sincronização do teu file server local e o Azure Files. Então, olha lá, sincroniza servidores locais com o Azure Files, mantendo um cache local. Então, você tem essa opção de manter um cache local, até mesmo para poder disponibilizar para os usuários aqueles arquivos que são acessados com mais frequência, até mesmo para economizar espaço no teu servidor de arquivo local, tá bom? Ele habilita compartilhamento entre múltiplos servidores sem depender de um NAS tradicional, tá bom? Então ele também suporta tiering automático, otimizando o armazenamento, beleza? Então, palavra-chave aqui para o Azure File Sync, pessoal, por exemplo, sincronização híbrida, vai ter a palavra híbrida no meio, porque aqui você vai sincronizar o teu file server local com o Azure File. Então, é uma conexão híbrida. Então, quando aparecer aqui no contexto da pergunta de mover dados, algo como híbrido, algo como sincronização, como file server, lembre-se do Azure File Sync. Beleza? Com isso, pessoal, a gente fecha aqui esse bloco de Storage Account e dados no Azure. Então, agora você entende onde os dados ficam, Storage Account. Você também consegue entender como o custo é otimizado com a tierização. Você também consegue aí entender como os dados são protegidos com a replicação. E também você consegue aí como os dados chegam ao Azure com a migração e a movimentação de dados. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado mais uma vez e eu te vejo na próxima aula.